Fala, gente, tudo na paz? Então, essa primeira questão que a gente vai resolver, sobre a forma diferencial, é uma equação que envolve o sistema pistão-cilindro, né? Então a gente vai tentar explicar ela de uma forma simples, assim, para ver se vocês conseguem entender. Então a questão ela fala o seguinte, ó: uma mistura ar-combustível é comprimida por um pistão em um cilindro de um motor de combustão interna. Está aqui, né? Ó, ela é comprimida por esse pistão. A origem da coordenada y está no topo do cilindro, então aqui eu tenho um y apontando aqui para baixo, né? Supõe-se que o pistão se mova para cima com a velocidade constante Vp. Então essa é a velocidade do pistão, tá? Constante, Vp. A distância L entre o topo do cilindro e o pistão, essa distância aqui, ó, ela decresce, né, com o tempo de acordo com a aproximação linear. Ou seja, quem é o L? O L é o L inferior, que é aquele L quando o pistão estava lá embaixo, no seu ponto t igual a zero, né? Menos Vp vezes t, ou seja, a velocidade vezes o tempo, né? De novo, onde o L inferior é a posição do pistão lá na parte de baixo, no instante t igual a zero. Em t igual a zero, a massa específica da mistura ar-combustível no cilindro é igual a ρ0 em qualquer ponto. Então, a massa ela não está variando independente do lugar, do ponto aqui. Ou seja, ela não varia em função do y, ela é o mesmo em qualquer ponto, né? Aí o que é que ele pede? Ele pede para derivar uma expressão que forneça a massa específica da mistura ar-combustível em função do tempo e dos parâmetros fornecidos durante o ciclo de subida do pistão, tá? Então o que ele quer é um dρ dt. Ele quer que a gente chegue numa equação que me dê o dρ dt, tá bom? Sendo que para isso eu preciso fazer algumas considerações, né? Sendo que para isso eu preciso fazer algumas considerações. Então aqui a gente tem as hipóteses, ó. O escoamento ele pode ser assumido unidirecional, ou seja, a velocidade ela é só em função do y e do t, tá bom? Ou seja, ela não está variando nem em função de x nem em função de z, justamente para eu simplificar aquela equação, né? A outra é que existe um gradiente de velocidade no interior do fluido, ou seja, a mistura ar-combustível, né? De modo que a velocidade do fluido varia de Vp até zero. Aqui, ó, ela varia dessa velocidade até zero, porque ela vai chegar um momento que ela vai parar ali em cima. Então, ela está variando de Vp até zero, né? Que é o fluido em contato com o topo do cilindro. E a gente vai assumir também que o Vy varia linearmente através desse fluido, ok? E a terceira e última é que a massa específica da mistura ela é uniforme através do cilindro, ó, ela é a mesma em qualquer ponto aqui. Isso para eu não precisar jogar nenhuma integral, tá? Mas ela varia com o tempo, ou seja, quanto o tempo vai passando, esse fluido ele vai sendo comprimido, né? E a minha massa específica ela vai mudando. Que é por isso que eu estou querendo que vocês me mostrem o dρ dt. Então aqui a gente vem, ó, a gente joga a equação da continuidade na forma diferencial, aplicando a primeira hipótese, levando em consideração que o meu escoamento ele acontece só em relação a um eixo, né? Então aqueles outros dois em relação a y e a z a gente pode simplificar, tá? Então cancelei, não existe velocidade em x, nem existe velocidade em z, só a velocidade em y. Então simplificando, eu chego nessa equaçãozinha aqui, ó, dρ Vy dy mais dρ dt igual a zero. Na segunda hipótese, a gente tem que a velocidade ela varia linearmente com y, né? Então se ela varia linearmente com y, né, a função ela é do tipo a y mais b. Tá bom? Então, a velocidade de y é igual a y mais b. E aí a gente precisa do seguinte, quem é o a e quem é o b? Então, eu preciso aplicar as condições de contorno para eu encontrar o a e o b. E que condições de contorno são essas? São os valores das velocidades que correspondem a um determinado ponto, a uma determinada posição. Eu vou encontrar um valor, vou supor um valor de velocidade, um valor de y, jogo aqui e vou encontrar o a e o b. Então, para y igual a zero, ou seja, para o y lá no topo do cilindro, eu tenho que a minha velocidade também vai ser igual a zero. Tá bom? Então, substituindo aqui, ó, para y igual a zero, né? Para y, né? Desculpa, igual a zero, a minha velocidade vai ser igual a zero. Então, o meu b vai ser igual a zero. E para y igual a L, quem é a minha velocidade? Quando o y é igual a L, ou seja, o y está lá embaixo. O L é o ponto inicial
de subida do meu pistão. Então, quando o y ele é igual a L, a minha velocidade y vai ser igual a menos Vp, justamente porque ela está ao contrário do eixo y, por isso que esse sinalzinho aqui, ó, menos Vp. Substituindo na equação, eu tenho que o A vai ser igual a menos Vp dividido pelo L, tá bom? Aí, substituindo o A e o B na equação, eu encontro a função velocidade. Então, a minha velocidade vai ser menos Vp sobre L vezes o y. Ok, gente? Então, o que é que a gente vai fazer? Voltando para a equação da continuidade, ó, que foi aquela equação que a gente encontrou, eu vou jogar aqui a terceira hipótese. Qual é a terceira hipótese? A terceira hipótese é justamente aqui a massa específica, ela não varia em função do y, ela é a mesma em qualquer ponto dentro do meu escoamento, ela só varia com o tempo, mas em relação ao y ela não varia. Então, esse termo aqui eu já posso cancelar, e eu fico com essa equação, ρ dvy dy mais dρ dt igual a zero, tá bom? Aí aqui a gente pede, tem uma observação que é importante, ó. dv dy, né, dvy dy é igual a menos Vp sobre L. Como é que eu sei disso? Voltando e derivando, ó. dv dy, se eu derivar isso aqui em função do y, a derivada dvy dy é igual a menos Vp sobre L. Aí eu vou lá, ó, e eu sei que o meu dvy dy é igual a menos Vp sobre L, tá bom? Aí eu já posso substituir isso aqui na equação e eu tenho que o dρ dt, que é o que eu estou querendo, ó, é igual a ρ, que multiplica Vp sobre L, tá certo? Para a gente obter uma função temporal para a massa específica, a gente deve resolver a equação diferencial acima, essa é a equação diferencial, ok? Separando as variáveis e integramos, a gente tem o seguinte, ó, o que é que eu fiz aqui, ó? dρ dt, né? Como eu estou querendo uma equação diferencial, eu vou substituir, jogar a integral, vou integrar os dois lados, né? Primeiro eu vou pegar tudo que foi em função do ρ e passar para esse lado, então eu peguei o ρ e passei para cá, tá? E eu peguei o tempo, o dt, eu passei para o outro lado, ó. Então aqui eu fiquei com dρ sobre ρ, aplico a integral variando do ρ0 até o ρ, né? Ou seja, da massa específica inicial até a massa específica final. Do outro lado, que eu deixei em função do tempo, eu vou integrar de 0 até o t, tá bom? Sendo que aqui tem uma coisa, ó, eu preciso substituir o L. O L eu já vi que é uma função linear. Ele fala que é o L inferior menos o Vp vezes t. Então, no lugar do L, eu substituo por essa funçãozinha aqui, ó, tá bom? Porque eu não posso deixar essa equação de fora, justamente porque ela é em função do tempo, né? E eu vou precisar integrar esse tempo. Então, substituir a minha equaçãozinha L inferior menos Vp t, ok? Então, na hora que eu substituo aquela minha equação, ó, eu vou integrar, eu posso fazer a integração. Então, eu já sei que a integral do dρ sobre ρ é o logaritmo neperiano, né, o ln. E já aplicando o ρ0 e o ρ, eu tenho ln de ρ dividido pelo ρ0. Isso aqui vai ser igual ao Vp, isso já rearranjando, né, a equação, ao Vp, tá bom? A integral do 0 até o t, do dt dividido por L inferior menos Vp sobre t, tá certo? Fazendo essa integral aqui, né? Fazendo essa integral, resolvendo essa integral, eu tenho que o ln de ρ sobre ρ0 vai ser igual a ln do L inferior dividido pelo L inferior menos Vp sobre t. Essa integral você pode encontrar ela já resolvida em alguns livros de cálculo, vocês podem correr atrás, ou então fica até como atividade, para que vocês tentem definir essa integral para chegar nesse termo aqui, ó, tá bom? E aí, por fim, resolvendo aqui, ó, simplificando, né, os logaritmos, eu tenho que o ρ vai ser igual a ρ0, que multiplica L inferior dividido por L inferior menos Vp vezes t. Tá bom, gente? Lembrando que a mecânica dos fluidos acabou já faz tempo. Tudo isso aqui é cálculo, né, matemática. Então, cabe a gente sempre dar uma revisada nesses cálculos de integral. Tá bom, gente? Então, eu chego aqui, ó, o meu ρ, né, vai ser o ρ0 multiplicado por L inferior dividido por L inferior menos Vp sobre t. Ok, gente?